Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Palas Athena e o Sesc Vila Mariana, em cooperação com a Unesco, dão as boas-vindas a todas e todos. Meu nome é Sandra Godoy e terei a honra de conduzir o cerimonial desta noite. Neste 124º Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, celebramos as equipes do Sesc Vila Mariana e sua gerente-geral, senhora Érica Mourão, a presença da professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Athena e coordenadora do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, dos especialistas Cláudia Visoni, José Romão Trigo de Aguiar e Mari Delmar Turato, que conduzirão as temáticas e atividades desta noite, e de todos vocês, público presente. Com o tema Natureza e Cultura, um pacto inadiável, celebramos também a vida e o legado de Wangari Maathai, líder pacifista queniana, ativista ambiental e política e primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz. Nascida em 1940, sua vida foi marcada por manifestações pacíficas em prol do desenvolvimento sustentável, da democracia e da paz, tendo o plantio de árvores como principal símbolo. Wangari nos deixou em 2011, mas os frutos de suas ações continuam brotando em diversas regiões do planeta e, com esperança, se farão cada vez mais presentes também aqui no Brasil. Iniciaremos esta noite com um curta documentário, Wangari Maathai Tribute Film, lançado em 2011 pela organização não governamental Collaborative Partnership on Forests, para comemorar e honrar a vida e o trabalho de Wangari Maathai, que inspira a realização deste fórum. People do not know how much they depend on the survival of this ecosystem. So when people say they want to come in and cultivate, or they want to come in and grow commercial plantations, I know that they are digging their own graves. Survival depends on our own. Wangari Maathai was the first woman in East and Central Africa to obtain a PhD. During her time at Nairobi University, she began to notice a great deal of deforestation. At the same time, women in her community were complaining about lack of firewood and water. She was not only a visionary, but a pioneer. What she was saying through her work and her life was that the two, poverty and environmental sustainability, were two sides of the same coin. Wangari quickly made the connection between the two and started women's groups planting trees. Today, because of Wangari Maathai, and environmental consciousness has taken root, and many more hectares of land are being planted with trees, forming an environmental green belt across nations and contributing to a greener, cleaner planet. She blazed a trail for women's rights, for democracy, and most of all, for a green environment. And her desire that we plant 1 billion trees has got to be taken on by all her friends so that it is achieved in the very near future. The movement started as a tree planting campaign, but it was a lot more than just the planting of trees. It gave people a reason to stand up for their rights.
their environmental rights, their women's rights, and their human rights. The real grassroots people, they can change this world. Initially, the women's groups were ignored because nobody took them seriously. But soon the government realized that the women were being organized and becoming more and more powerful. In 1992, Wangari organized a hunger strike in Uhuru Park to push the government to release political prisoners. The women, attacked by the police, refused to give up and continued their protest for 11 months. Moi's government finally conceded to their demands and released the prisoners. I'll always remember her as a tireless advocate for social justice and human rights, an exceptional leader, a woman demanding equal treatment for all. When President Moi was discovered to be giving away public land, parts of Karura Forest, to politicians in his government, Wangari decided to fight the development. Wangari, unafraid, decided to protest peacefully through a tree planting mission. She never did anything to please. She never did anything because she wanted to be popular. She did everything she did because she always felt it was the right thing to do. That was a constant in her life. It's a very sad saga that we have a government in this country that is actually overseeing the destruction of forests and the grabbing of public land. If you're going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so. This is my blood. And it reminds me of the blood that Wayaki shed trying to protect Karura Forest. Her indomitable spirit enabled her to transcend barriers of every kind and description, to inspire the rest of us to walk in her footsteps. The peace we don't have quite often in many places is because we have destroyed these resources. Sometimes we are just violent against each other. Human beings is a strange species because sometimes it turns on itself and destroys itself. Wangari was the first African woman and the first environmentalist to be awarded the Nobel Peace Prize. She was involved in the struggles for human rights, democracy, and environmental conservation. She was a true leader in those areas and an absolutely worthy winner of the Nobel Prize. It is the people who must save the environment. It's the people who must make their leaders change. So we must stand up for what we believe in. And we cannot be intimidated. Motivados por essa história tão bela e fortalecedora, convidamos ao palco os palestrantes. Cláudia Visoni, paulistana, jornalista, ambientalista e agricultora urbana. Cultiva alimentos em casa e na Horta das Corujas, na Vila Madalena. É articuladora de redes de permacultura, uma das fundadoras do grupo Hortelões Urbanos e do movimento Cisterna Já, além de ativista anti-resíduos e pró-compostagem.
José Romão Trigo de Aguiar, médico homeopata, psicoterapeuta e professor de Ética e Filosofia do Oriente e Ocidente da Associação Palas Athena, fundador da Sociedade Universitária Médica de Estímulo à Pesquisa, SUMEP, professor do curso de formação de terapeutas Fonte, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Jogos Cooperativos da Unip e do curso de especialização em Medicina Comportamental ligado à Unifesp. Mari Delmar Turato, cofundadora da Escola Schumacher Brasil, particularmente envolvida com o desenvolvimento de parcerias com pessoas e organizações. Mestra em Economia para a Transição pelo Schumacher College e atuante em vários projetos de sustentabilidade e inovação social no Brasil e no exterior, com um olhar para maneiras mais relacionais e vivas de trabalhar. Eu gostaria de lembrar que, após a fala dos convidados dessa noite, pessoas da equipe da Palas Athena recolheram perguntas por escrito referentes aos temas desenvolvidos. Então, as pessoas estarão circulando pela plateia. Boa noite, gente. Um prazer imenso estar aqui, ver algumas fisionomias muito queridas que há muito eu não via, reencontrar alguns amigos que há tempo eu não via e os que a gente vê com mais frequência. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos aqui dividir algumas reflexões a respeito dessa questão, né? O Wangari Maathai emociona porque a gente ainda está com o pensamento na paz como a Pax Romana acontecia. A gente ainda acha que paz se faz com guerra, que paz se faz com repressão, que paz se faz com dominação. Milênios passados, inúmeros erros acumulados, e a gente ainda não conseguiu aprender com os nossos erros, né? Bonito o que ela fala, que espécie estranha é essa, que consegue realizar coisas maravilhosas, como nós já conseguimos em muitas áreas, e a dificuldade que a gente tem de aprender com os nossos próprios erros, né? Isso não é uma coisa muito comum entre outras espécies. De qualquer forma, né, quando ela diz a paz, muitas vezes a falta de paz, muitas vezes é a ausência de cuidado da natureza. Forte isso, né? A professora Lia vem dizendo assim, gente, temos que ir além dos discursos óbvios da paz. Temos que ir além disso tudo. A paz é muito maior do que isso tudo. E custa entender. O trabalho de Wangari Maathai ajuda a gente a entender, né? Se a gente não começar a pensar nessas relações aqui, de natureza e cultura, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais eficiente, será que conseguiremos sobreviver? Assustador quando ela fala, né? Estamos cavando nossa cova ao tentar invadir a natureza e destruí-la. Assim, forte, né? Essa é a questão, né? Como é que isso se relaciona? Qual é a nossa relação com a natureza? Como é que a gente se relaciona? Ah, que linda a natureza! Ah, a natureza precisa ser preservada. Nós estamos muito separados da natureza, não estamos? Estamos muito longe da natureza. Precisamos voltar à natureza. A gente em algum momento deixou de ser natureza? Em algum momento a gente deixou, se separou? Se a gente não é mais natureza, o que a gente é? O que viramos? Né? No próprio discurso, às vezes, ecológico, ambientalista, a gente se trai, dizendo que precisamos voltar à natureza. Nós nunca deixamos de ser natureza. Né? Essa foi uma pergunta que enlouqueceu os cientistas, né? Os cientistas, os antropólogos, os filósofos, os religiosos, né?
Esse homem é muito diferente da natureza. Tudo que o ser humano é muito distante de tudo aquilo que a natureza lá fora é. Então como é que a gente explica essa lacuna? Será que o ser humano é natural? Será que não é? Isso já enlouqueceu muito a ciência e os homens, né? Essa é uma pergunta. Tem uma lacuna mesmo, né? Qual será essa lacuna? Além disso, por conta desta soberba de que a gente de cima da torre de marfim tenta olhar tudo como inferior, inclusive a natureza, a gente foi passando aí por várias etapas nessa questão da natureza e cultura. A gente precisaria muito tempo para contar toda a história. Eu queria pensar dessa história, de como é que natureza e cultura foram se articulando, queria pensar esse momento aqui. Olha lá, são frases do Bacon, né? Fundador dito como um dos pais da ciência. 1561, 1626, olhem bem a época, né? Um dos pais da ciência diz: a natureza precisa ser acossada em seus descaminhos, obrigada a servir, escravizada. A natureza precisa ser reduzida à obediência. É um bicho rebelde que não obedece ninguém, e a gente tem que botar o cabresto nela, dominá-la e fazê-la obedecer. Olhem a última frase, está tudo entre aspas, hein? Isso são frases dele. Extrair da natureza, sob tortura, todos os seus segredos. É assim que se funda a ciência. O que essa frase lembra? Se eu olho para a data que viveu Francis Bacon e olho para esta frase, o que lembra? Extrair sob tortura os seus segredos. A Inquisição, né? As bruxas, pois é, né? Essa mentalidade de que a natureza é uma inimiga, que a natureza está lá nos seus descaminhos, foi uma das coisas que por muito tempo marcou a nossa trajetória, né? E quando a gente fala de natureza, a gente não está falando só daquela florestinha que tem lá, daquele bicho que tem lá, e tudo que se conota, que se relaciona, que se articula com natureza. Natureza é a floresta, sim, é a árvore, sim, mas também é o corpo. Como o corpo está mais ligado a isso que a gente chama natureza, como a emoção é uma questão da natureza. A mulher é mais natureza, não é? Durante muito tempo a gente pensou isso. Essas coisas todas precisam ser acossadas em seus descaminhos. Essas coisas todas precisam ser escravizadas. Essas coisas todas precisam ser torturadas para a gente obter os segredos dela. Faz sentido o que eu estou querendo dizer, gente? Estamos juntos nisso, né? O quanto que essa maneira de pensar, primeiro a natureza como uma inimiga, ela é perigosa, suas emoções são perigosas, cuidado com ela. Seu corpo, reside aí todo o pecado, cuidado com a floresta, cuidado com o animal, cuidado com os monstros da floresta. Inimiga, 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 inimiga. Nesta paranoia enlouquecida que a nossa espécie, principalmente no Ocidente, entrou faz um tempo, né? Aí conseguimos dominá-la. Aí ela passa a ser vista como um recurso. Agora tem que dar dinheiro. A natureza tem que dar dinheiro. Não serve a floresta intacta como ela é. Que dinheiro ela me traz? Que dinheiro ela pode me oferecer? Nem que eu tenha que destruí-la. Que dinheiro o corpo pode oferecer? Que dinheiro a mulher pode oferecer enquanto explorada? Né? E estamos nessa ainda, de tirar o máximo possível. Hoje se fala, já perdi a conta, em direitos de quinta geração, eu acho, né? Onde os minerais também têm direito, a terra também tem direitos. Será que nós temos o direito de explorar os minerais do jeito que exploramos, assim? Hoje se fala nisso, né? Não se fala só em direitos humanos, em direitos dos animais, em direitos dos vegetais, mas até dos minerais, né? Até que ponto essa sede, essa ganância de recurso não está deteriorando todo o nosso jeito de viver? Talvez essa seja a reflexão mais importante que eu queria compartilhar com vocês. Se a gente assumisse de verdade esse pertencimento à natureza, se a gente resgatasse de dentro de nós
esse sentimento verdadeiro de pertencimento, não seria esse o antídoto para a violência? Será que nós teríamos coragem de dar o tiro no corpo, se nós pudéssemos ver nesse corpo toda a presença, toda a sacralidade, toda a fábula que é a natureza? Será que eu teria coragem de tomar uma droga que me destrói, se eu pertencesse à natureza? Será que eu teria coragem de levantar a mão e dar um tapa em alguém, se eu olhasse para esse alguém e visse ali toda essa perfeição que é a natureza? Né? Se a gente tivesse isso mais atualizado, não seria antídoto para toda essa tragédia que a gente tem visto, violência? O Wangari Maathai está dizendo que sim. Esse é o antídoto, né? Esse é o nosso desafio maior. Natureza e cultura, essa brincadeira, essa pergunta é Edgar Morin que faz. Elas estão brigando? Quanto de natureza você é e quanto de cultura você é? A gente é mais natureza ou a gente é mais cultura? Quem arrisca? Eu não ouvi. Será que não ficou mais cultura e a gente foi caindo na cultura e por causa dessa cultura terrível a gente está destruindo a natureza? Alguém poderia dizer, não, é a natureza que precisa ser dominada, é a natureza que está tentando sufocar a cultura e a gente precisa dar força para a cultura. Quem que deve vencer, a natureza ou a cultura? Aí, vídeo que aconteceu essa semana, perfeito, né? Quer dizer, nem a cultura, onde é que nós estamos? Não é natureza, não é cultura, né? O que se perdeu essa semana não perdeu o Brasil, perdeu o mundo, né? O mundo, não vamos, né? Senão a indignação, a tristeza, a vergonha volta a nos tomar, vamos manter o equilíbrio. Aprendi há poucos dias, abrindo um parênteses aqui, gente, ainda não deu meu tempo, né? Então, abrindo um parênteses aqui, aprendi com o Thich Nhat Hanh um vídeo que ele conta. Fiquei completamente, sei lá dizer o que. Ele dizia assim, na minha época lá no Vietnã, eu estava meditando muitas vezes no mosteiro e começava a ouvir as bombas cair, os gritos das mulheres, das crianças, e obviamente saía para ir socorrer essas pessoas. E eu tinha muitos outros amigos que também iam nessa proposta de socorrer todo mundo. Mas esses meus amigos eram muito indignados, muito justos, mas muito indignados. E eles aguentavam ficar socorrendo as pessoas muito pouco tempo. Eu procurava me manter nesse eixo de contemplação, nesse eixo de meditação, e percebi que conseguia ficar muito mais tempo socorrendo as pessoas. Eu fiquei chocado, porque eu sou desses indignados, né? Nós somos muito desses indignados. A gente briga, e fala, e levanta, e já está esgotado, e já está doente, e já está sem forças, né? Se a gente conseguir esse equilíbrio aqui maior, talvez a gente resista mais tempo nessa luta, né? Nessa luta de Wangari Maathai. O Morin tem uma resposta para essa pergunta maravilhosa. Olha só a resposta dele, né? Cadê? Voltando. Somos 100% biológicos e 100% culturais. Não tem briga entre natureza e cultura. Nós somos inteiramente seres culturais e isso não tira 1/1000 da nossa condição de seres naturais, né? Genial essa resposta. Tem essa historinha que ilustra muito bem isso. Estão vendo que é o mar, né? Então tem uma onda pequenininha lá. Acho que aqui não tem. Será que tem? Não tem. Tem uma onda pequenininha lá que está falando assim: ai, como eu sofro, como as outras ondas são grandes, eu sou tão pequenininha, eu sou tão ruim, eu tenho uma baixa estima, eu preciso de psicólogo. Aí aparece a outra onda aqui e fala assim: ei, calma, pera.
Você acha que sofre porque você não está se entendendo, você não viu sua forma original. Responde a ondinha: como não? Eu sei o que eu sou uma onda, lógico que eu sei quem eu sou. Uma onda é apenas a sua forma temporária. Você é água. Água é. As pessoas, de forma egoísta, julgam pertencer apenas a si mesmas. Por isso comparam-se umas com as outras e acham que sofrem. Na verdade, todas elas são parte da natureza. Pense sobre isso. Sim, você é o José, você é a Maria, você é brasileiro, você é branco, negro, azul, verde, vermelho, qualquer coisa, você é coxinha, você... Antes de tudo isso, a gente é natureza. Putz, né? Antes de tudo isso, a gente é água. E para concluir, eu queria falar da natureza um pouquinho, né? Essas são reflexões teóricas, assuntos para a gente ir pensando e olhando, mas eu queria saber se vocês conhecem esses seres aqui. Já ouviram falar em bactérias? O que a gente sabe sobre bactéria? Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em bactéria? Doença. Gente, que pobreza. Eu também, viu? Até começar a estudar essas coisas, eu também. Bactéria é doença. Que horror, precisa tomar antibiótico, né? Não sei o quê. Nossa, essas super bactérias que resistem aos antibióticos. Que horror, que gente do mal que são essas bactérias. Tolinhos de nós, né? Bactérias são seres que têm uma importância muito maior. Primeiro, se não tivesse bactéria, todos os corpos mortos até hoje estariam por aí. Vocês acham que a gente já conseguia andar em São Paulo sem tropeçar em cadáveres? Não iríamos conseguir. Primeiro, são elas que fazem toda a decomposição. Segundo, fixam o nitrogênio. O que quer dizer isso? Elas é que permitem que os legumes e a maior parte dos vegetais possam surgir. Sem elas, nós não teríamos proteína vegetal. Bom, não teríamos como tomar um bom vinho se não fossem as bactérias, muito menos a vinagre, muito menos o queijo, muito menos o iogurte. Não ia ter pão, não ia ter medicamento. Nossa flora é feita, nós temos 10 bactérias para uma célula. 10 bactérias para uma célula. 100 bactérias no nosso corpo, não tinha vitamina B, não tinha vitamina K. Hoje, uma série de doenças como o autismo, as doenças cardíacas, a obesidade, estão relacionadas a desequilíbrios da nossa fauna, das nossas bactérias. Além disso, eu vou correr porque isso não é o mais importante, o importante é o final. Essas bandidinhas conseguem viver nas salinas mais secas do mundo. Como é que elas não secam, eu não sei. Nos lugares mais básicos, nos lugares mais ácidos, sem oxigênio, com oxigênio, no escuro mais absoluto, na luz mais intensa, na profundidade dos oceanos, na escuridão perpétua, em temperaturas geladas, conseguem viver na TGE, até no trato gastrointestinal humano elas conseguem viver, até em nós elas conseguem viver, vivem em fontes de água termais, na lava vulcânica tem bactéria, olha que bichinha capaz, nós não estamos nem perto disso, né? E já passaram por crises imensas, inventaram todos os nossos sistemas químicos, respiração, fermentação, etc. Não morrem, elas se dividem em duas e continuam, nadam como os animais, fazem fotossíntese como os vegetais, faz a decomposição como os fungos, e é uma explosão de beleza. Dá uma olhada nisso, tudo é bactéria, bactéria, bactéria. Olha isto, do amarelo ao vermelho, que beleza, olha essa explosão de cores, tudo isso é bactéria. São colônias de bactérias. São a base de inúmeros ecossistemas. Todas as formas de vida dependem delas. Em 1883, em 1930, o Krakatoa, esse vulcão, entrou em erupção e destruiu tudo. Esterilizou, matou a vida completamente, tanto da ilha onde ele estava, quanto de tudo. Hoje, como é que está o Krakatoa? Assim. Quem foi primeiro lá trazer as condições da vida? Bactérias. Elas foram as primeiras a ir lá e começaram a ajeitar a história lá, e hoje está assim, absolutamente aqui que eu queria chegar. Como elas são capazes disso?
Alguém arrisca? Perceberam a fábula que são esses seres, não? Então, são muito simples. Muito simples, muito simples. Mas uma depende da outra, mas tem uma coisa muito poderosa. Que não é bem uma dependência, né? Olhem essas cenas. Essa bactéria tem o gene de quem consegue digerir açúcar. Aquela bactéria não tem. Só que essa bactéria aqui que não tem, está num lugar onde tem bastante açúcar. O que a verdinha faz? Dá para ver ali? Dá para ver ali ela passando os genes verdinhos, e aí os genes verdinhos dela vêm para outra, e a outra agora passa imediatamente a digerir açúcar. Conseguimos ver isso? Entendemos o que é isso? Boa palavra! Solidariedade, cooperação. Escuta, minha filha, você está com problema aí? Problema, hein, gente? Problema. Não é nem problema, porque problema é fácil de resolver. Eu quero ver resolver um problema. Você está com problema aí? Estou aqui a solução. E eu dou um pedaço de mim, do meu material genético, para você resolver o seu problema. E você usa, fique à vontade, use quanto quiser, e se não servir, devolve, está tudo bem também. Essa é a vida das bactérias. Esse fenômeno se chama conjugação, né? Onde elas transferem, aí são várias cenas, estão vendo ali como elas se conectam? Aqui, por exemplo, se conectam, são duas bactérias, se conectam e transferem os genes. Lynn Margulis nos diz o seguinte: nós não temos uma bactéria, nós temos um superorganismo planetário bacteriano. Todas elas se comunicam a partir desse fenômeno. Portanto, todas elas se ajudam o tempo inteiro. Natureza. Natureza. Simples assim, né? Esses organismos dão apoio, Lynn Margulis falando, né? Uma bióloga absolutamente respeitável. Esses organismos dão apoio à biota inteira, afetando em última análise toda a planta animal vivo. O resultado é um planeta tornado fértil. 2 bilhões de anos em que viveram solitárias sobre o planeta Terra, cuidando da atmosfera, cuidando do solo, mexendo, transformando, alquimizando, transformando, já falei, enfim, metabolizando o solo, a atmosfera, tudo, para que a vida pudesse avançar. Para terminar, sem jamais se extinguirem, continuam a nos proteger enquanto se desenvolvem, preservam o solo e purificam as águas. Estão permanentemente ocupadas no nível celular e planetário para o bem-estar de todo o restante da vida. Natureza. Muito obrigado.